No vídeo de hoje, vou contar um pouco da história de Santa Teresa do Menino Jesus, a tão amada e conhecida Santa Teresinha. Ela nasceu em Alençon, na região administrativa da Normandia, na França, no dia 2 de janeiro de 1873. Seu nome de batismo era Maria Francisca Teresa Martim, nascida em uma família com raízes muito fortes no catolicismo, pois seu pai, Luís, quando jovem, desejava se tornar um monge. Já Zélia desejava entrar para as Filhas da Caridade de São Vicente de Paula, mas como Deus tinha planos diferentes para o casal, ela também não foi aceita. Suas filhas herdaram deles o caráter e o amor a Jesus Cristo. Eles tinham ótimas condições financeiras. Seu pai, Luís, era relojoeiro e joalheiro, e sua mãe Zélia era a famosa bordadeira do Ponto de Alençon. Seus pais tiveram 9 filhos. Eles já haviam perdido 4 filhos, todos com pouca idade quando nasceu Santa Teresinha. Eram poucas as esperanças de que a criança sobreviveria, pois ela estava com a mesma doença que já havia levado 4 de seus irmãos. À primeira vista, parece que Teresinha foi santa desde sua infância. Porém, sua história revela um caminho de amadurecimento à custa de muito sofrimento. Perdeu sua mãe quando tinha 4 anos por conta de um câncer. Então, a menina se apegou à sua irmã mais velha, Paulina, que passou a ser tida por ela como sua segunda mãe. No entanto, Paulina, seguindo a própria vocação, entrou para o Carmelo. Teresinha ficou muito doente, causando grande preocupação em seu pai e em suas irmãs. Tempos depois, suas irmãs Maria, Leônia e Celina também entraram para o convento. Depois da morte de sua mãe, a menina desenvolveu uma grande sensibilidade. Aos 10 anos, ela fez uma experiência com Nossa Senhora que ficou em sua vida. Ela nos relata: no dia 13 de maio de 1883, festa de Pentecostes, do meu leito virei meu olhar para a imagem de Maria, e de repente a imagem pareceu-me bonita, tão bonita que nunca tinha visto nada semelhante. Seu rosto exalava uma bondade e ternura inefáveis, mas o que calou fundo em minha alma foi o sorriso encantador da Santíssima Virgem. Todas as minhas penas se foram naquele momento, e lágrimas escorreram de meus olhos, de pura alegria. Pensei, a Santíssima Virgem sorriu para mim. Foi por causa das orações que eu tive a graça do sorriso da Rainha do Céu. Depois disso, sua vida foi transformada e ela começou a dar grandes passos na vida espiritual. Santa Teresinha estava decidida a entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças, mas como tinha apenas 14 anos, não poderia por causa das regras da igreja. Mas ela não desistiu. Numa viagem à Itália, em um encontro com o Papa Leão XIII, ela pediu autorização e este concedeu. Assim, em abril de 1888, ela entra para o Carmelo com o nome de Teresa do Menino Jesus. Fez sua profissão religiosa em setembro de 1890, festa da Natividade da Virgem Maria, acrescentando em seu nome Teresa do Menino Jesus e Sagrada Face. Santa Teresinha levou a sério o caminho da perfeição, escrito por sua fundadora Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa d'Ávila. Ao entrar no Carmelo, dedicou-se a rezar pela conversão das almas e pelos sacerdotes. Ela trazia em seu coração o grande desejo de ser missionária. Queria anunciar o Evangelho aos 5 continentes do mundo. Até que descobriu no amor um caminho de perfeição. Dizia: no coração da igreja serei o amor. Assim serei tudo, e nada impossibilitará meu sonho de tornar-se realidade. Através do amor, desenvolveu a infância espiritual ou pequena via. Esta consiste na extrema confiança em um Deus que é Pai. Foi consequência do seu relacionamento com seu pai Luís que levou sua filha a olhar a Deus como um pai bondoso, amoroso e misericordioso. Por isso, pôde confiar e se lançar sem reservas nos braços daquele que a leva, como um elevador através de sua graça. Esse relacionamento filial gerou um transbordar de caridade,
generosidade e gratuidade por parte da santa que resultou na boa vivência com suas irmãs religiosas. Em sua extrema humildade, acreditava que o caminho era ser como criança diante de Deus. Tudo isso levou-a a renovar a espiritualidade carmelita de São João da Cruz, vendo nessa caridade gratuita o caminho perfeito. E nos diz: no crepúsculo desta vida aparecerei diante de vós, com as mãos vazias, ou seja, nem apresentar méritos ou obras, simplesmente confiando no amor gratuito de Deus, que é Pai e nos salva. Santa Teresinha do Menino Jesus nos deixou como legado 3 manuscritos a pedido de sua irmã Paulina. Esses manuscritos são sua autobiografia e foram publicados em 1898 com o título de História de uma Alma. Em seus escritos, Teresinha ensina a teologia profunda da simplicidade, a pequena via. Nos mostra que a perfeição e a santidade pode estar nas pequenas coisas, nos pequenos atos e gestos do cotidiano, que, quando feitos com amor, produzem frutos de santidade. Ela dizia que não tinha forças para fazer as grandes obras heróicas dos santos famosos da Igreja, mas só conseguia fazer pequenas coisas. Dizia: sigamos o caminho da simplicidade, entreguemo-nos com todo o nosso ser ao amor. Em tudo busquemos fazer a vontade de Deus. O zelo pela salvação das pessoas devore nosso coração. Santa Teresa do Menino Jesus se tornou a padroeira das missões sem nunca ter saído do Carmelo. Por isso ela dizia: no coração da Igreja serei o amor. É contemplar no outro a pessoa de Jesus. Para ela, ser missionário não é uma questão de geografia, e sim uma questão de amor. Santa Teresinha ficava feliz quando jogava pétalas e rosas ao ver passar o Santíssimo Sacramento no ostensório. Disse antes de morrer: vou fazer chover sobre o mundo uma chuva de rosas, dizendo assim que iria interceder a Deus, sempre por todos os povos. Santa Teresa do Menino Jesus sofreu por quase 3 anos de tuberculose, que naquela época não tinha cura. Faleceu no dia 30 de setembro de 1897, aos 24 anos. Faleceu a jovem, que depois foi chamada de a maior santa dos tempos modernos. Após a sua morte, aconteceu a publicação de seus escritos, que se tornaram mundialmente reconhecidos. Assim realizou a sua promessa de espalhar uma chuva de rosas, de milagres e de graças de todo o gênero. Sua beatificação aconteceu em 1923 e foi canonizada por Pio XI em 17 de maio de 1925, que a chama de uma palavra de Deus. No ano de 1927 foi declarada patrona universal das missões católicas e foi nomeada padroeira secundária da França junto com Santa Joana d'Arc. Em 19 de outubro de 1997, no centenário de sua morte, o Papa João Paulo II, na Carta Apostólica, a declara doutora da Igreja por causa de sua mensagem da infância espiritual e da contemplação da face de Cristo. Seus pais foram beatificados em 2008, no Dia Mundial das Missões, na Basílica de Lisieux, dedicada a Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós.